Eu sempre achei que o casamento da minha filha seria um dia de celebração, um daqueles momentos que ficam marcados na memória como fotografia eterna, onde cada detalhe da decoração e cada palavra dita ecoam na lembrança, como se o tempo tivesse decidido parar. Eu me preparei para esse dia com a dignidade de um homem que já tinha visto muito na vida. Coloquei o velho terno azul que guardei para ocasiões especiais, ajeitei a gravata diante do espelho e, quando me olhei, vi não apenas um idoso, mas um pai pronto para ver a filha seguir um caminho que deveria ser de amor e esperança. As flores brancas enfeitavam o corredor central da igreja, o som suave do quarteto de cordas preenchia o ambiente com notas de Mozart, e o cheiro de velas misturado ao perfume das rosas criava uma atmosfera quase irreal. Eu me sentia parte de um cenário perfeito, mas ainda não sabia que esse mesmo cenário guardava segredos sombrios, prontos para se revelar. Foi no meio desse quadro que ouvi a voz de meu neto, baixa, quase engolida pela música, mas clara o suficiente para me atravessar como uma lâmina. Ele se aproximou devagar, como quem não quer ser notado, segurando firme minha mão enrugada com seus dedos pequenos. Aproximou-se do meu ouvido e, com o rosto tenso demais para sua idade, sussurrou: "Vovô, você tem que impedir esse casamento." Por um instante, pensei que fosse uma brincadeira, fruto de alguma birra infantil, talvez ciúme ou até uma frase solta aprendida em algum desenho. Mas quando virei meu rosto e vi seus olhos marejados, percebi que não havia ali espaço para inocência ou fantasia. Aquelas palavras ecoaram em mim de maneira tão inesperada que precisei segurar o braço da cadeira para não demonstrar o abalo. Eu o encarei e, sem conseguir esconder o susto, perguntei em voz baixa: "Por quê?" Ele respirou fundo, parecia reunir forças para algo maior do que ele mesmo. Seus olhos fugiram para o altar, onde o noivo sorria com autoconfiança, apertando as mãos de familiares e trocando olhares rápidos com pessoas que não reconheci de imediato. O menino não respondeu na hora. Engoliu em seco, apertou ainda mais minha mão e apenas disse: "Depois eu te conto." A cerimônia seguia. A música mudava de tom, os convidados cochichavam entre si, todos alheios à tensão que começava a me consumir por dentro. Eu tentava me concentrar na beleza do momento, no vestido branco da minha filha que brilhava como um reflexo da pureza que sempre vi nela. Mas era impossível. A frase do meu neto queimava dentro de mim como um alerta que não se podia ignorar. Eu o observava com mais atenção agora, reparando como sua postura estava rígida, como seus olhos se fixavam no noivo com desconfiança, como se carregassem um peso que não deveria existir sobre os ombros de uma criança. Enquanto o celebrante iniciava as primeiras palavras formais, meu coração já não acompanhava o ritmo da solenidade. Eu estava dividido entre o dever de respeitar a escolha da minha filha e o instinto de acreditar no meu neto, porque conhecia aquele garoto como conhecia a mim mesmo. Ele nunca foi de inventar histórias, nunca teve o hábito de dramatizar. Quando dizia algo era porque havia verdade, e naquela hora, mais do que nunca, senti que ele carregava uma verdade grande demais para a idade que tinha. A cada olhar que lançava para o altar, mais me vinha a sensação de que algo não estava certo. O noivo, que eu já considerava distante e frio em outras ocasiões, parecia encarnar uma confiança excessiva, um tipo de segurança que soava falsa. Ele sorria, mas seus olhos não sorriram em momento algum. Enquanto isso, eu apertava a mão do meu neto como quem pede calma, mas por dentro era eu quem precisava dessa calma. Foi nesse instante que compreendi. Aquele casamento não era apenas um evento social. Era o início de algo que poderia arruinar a vida da minha filha. Eu ainda não sabia como. Ainda não tinha todas as peças do quebra-cabeça. Mas a frase do meu neto não era apenas um capricho. Era um aviso, um pedido de socorro travestido de confidência. A partir daquele sussurro, o casamento deixou de ser um ritual de união e passou a ser um campo minado. E eu sabia que cedo ou tarde, teria que tomar uma decisão que mudaria tudo. E assim o primeiro abalo foi dado. A cerimônia continuava em sua normalidade aparente, mas dentro de mim já se instaurava a certeza de que, antes do fim daquele dia, algo viria à tona. Algo que eu não estava preparado para ouvir, mas que precisaria enfrentar. O olhar firme do meu neto me dizia, sem palavras, que eu era a única pessoa ali capaz de impedir uma tragédia. Eu apenas não sabia ainda o tamanho da verdade que estava prestes a ser revelada. Quando as palavras do meu neto ainda ecoavam em minha mente,
A cerimônia prosseguia como se nada tivesse acontecido. O celebrante falava, os convidados sorriam e minha filha caminhava com passos firmes em direção ao altar, sem imaginar a sombra que já pairava sobre aquele momento. Eu tentava manter a compostura, mas por dentro, cada acorde do quarteto de cordas parecia um lembrete cruel de que algo estava profundamente errado. A mão do meu neto ainda repousava sobre a minha, firme, como se buscasse em mim a coragem que ele próprio não tinha para interromper tudo sozinho. E naquele aperto silencioso havia mais verdade do que em todos os discursos floridos que ecoavam pelo salão. O ambiente parecia conspirar contra mim. As flores brancas que enfeitavam o corredor agora me pareciam frias, quase fúnebres, como se a pureza que representavam estivesse sendo profanada por algo oculto. Eu olhava ao redor e via apenas rostos sorridentes, amigos e parentes celebrando, brindando discretamente com taças de champanhe, sem notar que no coração daquele idoso sentado na terceira fileira, a festa havia se transformado em tormento. Meus olhos buscavam o rosto de minha filha, radiante, confiante, e por um instante quase me convenci de que tudo não passava de um mal-entendido infantil. Mas então a lembrança do olhar sério do meu neto voltava como um martelo. Você tem que impedir esse casamento. A dúvida começou a me corroer. O que eu deveria fazer? Levantar-me no meio da cerimônia e interromper, expondo-me ao ridículo, talvez até destruindo a felicidade da minha filha por algo que poderia ser apenas imaginação de uma criança? Ou esperar, ouvir mais, tentar compreender a gravidade do que estava sendo insinuado? Eu sempre fui um homem de atitudes ponderadas, acostumado a pesar cada decisão, como quem avalia o valor de uma vida inteira. Mas ali, naquele salão iluminado, a urgência não me dava espaço para reflexões demoradas. Cada minuto que passava era uma marcha silenciosa em direção a um abismo que eu ainda não enxergava. Olhei para o noivo outra vez. Ele parecia seguro demais, cada gesto calculado, cada palavra ensaiada. Cumprimentava padrinhos, sorria para convidados, mas seus olhos evitavam o contato direto com os meus. Eu percebi isso de imediato. Como se soubesse que eu já desconfiava dele, como se temesse que meu olhar de pai pudesse atravessar suas máscaras. Foi nesse detalhe que a dúvida começou a se transformar em suspeita concreta. Aquele homem, prestes a se tornar meu genro, não parecia feliz, parecia aliviado. E esse tipo de alívio eu conhecia bem. Era o alívio de quem sente que está prestes a concluir um plano. Meu neto, sentado ao meu lado, não tirava os olhos do altar. Seus pequenos ombros estavam tensos e eu podia ouvir sua respiração curta e regular. Aquilo não era invenção, não era fantasia. Eu o conhecia demais para acreditar no contrário. Ele nunca me pedira nada tão sério em sua vida. Nunca me olhara daquele jeito, como se a segurança da própria mãe dependesse apenas de mim. E no fundo eu sabia. Dependia. Os minutos seguintes se arrastaram como horas. O celebrante falava de amor, de confiança e de eternidade. Palavras que, em circunstâncias normais, encheriam meu coração de orgulho, mas agora soavam ocas como um pano de fundo para uma peça encenada em cima de um palco instável. Eu observava minha filha sorrir, trocar olhares com o noivo, e a cada sorriso dela uma parte de mim se despedaçava, porque eu sabia que algo estava sendo escondido dela, algo que, se viesse à tona, poderia despedaçar não apenas o casamento, mas a vida inteira que ela havia planejado. Eu respirava fundo, tentando encontrar forças. Parte de mim queria levantar-se naquele instante, interromper tudo e exigir explicações. Mas outra parte, a mais racional, a mais prudente, dizia que eu precisava esperar, que meu neto ainda tinha mais a revelar, que aquela verdade ainda não estava completa. E eu não podia agir sem conhecê-la por inteiro. Foi então que percebi pequenos sinais que até aquele momento eu havia ignorado. O nervosismo disfarçado do noivo ao ajustar a gravata. A pressa em olhar para o relógio, como se temesse o atraso de algo maior do que a cerimônia. O olhar trocado com dois homens que não eram familiares próximos, mas estavam ali, sentados no fundo, observando com atenção incomum. Sinais que antes eu poderia ter considerado triviais, mas que agora, com o peso do sussurro do meu neto, adquiriam outra dimensão. A dúvida se transformava em certeza a cada detalhe. A música não era mais suave, era ensurdecedora. O perfume das flores não era mais doce, era sufocante. O riso dos convidados não era mais alegria, era zombaria contra minha própria hesitação. Eu estava preso entre a lealdade de pai e a intuição de avô, e cada segundo me empurrava mais para a beira de uma decisão inevitável.
Eu sabia que em breve precisaria agir. O que quer que meu neto tivesse para me contar seria a chave para transformar aquela dúvida em ação. Mas enquanto isso, eu permanecia imóvel, fingindo acompanhar a cerimônia como qualquer outro convidado, quando, na verdade, dentro de mim, já se desenhava um confronto silencioso entre a festa que todos viam e a tragédia que eu já começava a pressentir. Naquele instante, mais do que nunca, eu compreendi que a dúvida era apenas o prelúdio da verdade. E a verdade, quando viesse à tona, não pouparia ninguém. A cerimônia continuava com sua solenidade impecável, mas dentro de mim o caos já estava instalado. As palavras do celebrante ecoavam como ruído distante, os sorrisos dos convidados me pareciam mascarados, e até o brilho do vestido da minha filha parecia carregar um peso que só eu e meu neto percebíamos. Eu sentia cada batida do coração como um martelo contra o peito, e sabia que não podia continuar no silêncio. Precisava entender. Precisava arrancar a verdade que o menino guardava com tanto esforço. Foi durante uma pausa, quando os padrinhos se aproximaram para uma breve bênção, que percebi a chance. Inclinei-me até meu neto, ainda imóvel ao meu lado, e sussurrei com firmeza: "Agora me diga o que está acontecendo." Ele balançou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas, e apontou discretamente para a lateral da igreja, onde uma porta levava a um corredor estreito atrás do altar. Eu hesitei apenas um segundo, mas depois me levantei com calma, como se fosse apenas um idoso cansado precisando de ar. Ele veio comigo, segurando minha mão com tanta força que parecia ter medo de me perder no meio daquela multidão. O corredor estava silencioso, iluminado apenas por lâmpadas amareladas, e o som abafado da cerimônia vinha de longe. Foi ali, com a respiração ofegante e os olhos fixos nos meus, que meu neto finalmente desabou. "Vovô, ele não é quem diz ser." Eu o encarei em silêncio, esperando que fosse mais do que uma frase vaga. "Eu ouvi ele falando ontem no telefone," continuou a voz embargada. "Ele não ama a mamãe. Ele só quer o dinheiro dela. Ele diz que depois do casamento vai transferir tudo para o nome dele e que já tem alguém esperando por ele." Aquelas palavras caíram sobre mim como um trovão. Senti as pernas fraquejarem e precisei apoiar a mão na parede fria para não vacilar. "Você tem certeza do que está dizendo?" Perguntei quase num sussurro. Ele assentiu vigorosamente, os olhos arregalados. Ele falou do testamento, falou das contas, falou que era só questão de tempo. Eu ouvi tudo escondido, atrás da escada. E ele riu, vovô. Riu da mamãe. Cada palavra era uma punhalada. Eu lembrava dos olhares distantes do noivo, da pressa em fechar negócios de que eu pouco entendia, das vezes em que evitava conversar comigo, como se soubesse que eu poderia ver através dele. Lembrava da minha filha insistindo que ele era o homem certo, que finalmente encontrara alguém que a valorizava. E agora, naquele corredor estreito, a ilusão desmoronava. Meu neto respirou fundo, tentando conter as lágrimas. "Ele não pode casar com ela, vovô. A mamãe vai sofrer. Ele só está esperando o momento certo para tirar tudo dela." Olhei para aquele menino e vi nele a coragem que eu mesmo precisava ter. Era apenas uma criança, mas já carregava nos ombros a responsabilidade de proteger a própria mãe. E, de certa forma, entregava a mim a missão de fazer o que ele não podia. Fiquei em silêncio por alguns instantes, escutando o som abafado da música que vinha do salão. Dentro de mim, uma guerra se travava. Interromper o casamento significava expor minha filha ao vexame diante de todos, significava manchar o dia que ela havia sonhado durante anos. Mas não fazer nada significava condená-la a um futuro de engano, manipulação e dor. O que seria pior? O constrangimento de um instante ou a ruína de uma vida inteira? Enquanto refletia, lembrei de fragmentos que até então eu havia ignorado. A insistência do noivo em apressar a cerimônia, os documentos que ele colocava diante dela para assinar sem grandes explicações, os telefonemas misteriosos em horários impróprios. Tudo isso se encaixava agora como peças de um quebra-cabeça macabro. Eu já não tinha mais dúvidas. O que meu neto revelara não era apenas um medo infantil. Era a confirmação de um perigo real. Acariciei os cabelos do menino e lhe disse em voz baixa: "Você fez o certo em me contar. Agora é comigo." Seus olhos brilharam com uma confiança que me feriu e me fortaleceu ao mesmo tempo. Ele acreditava em mim mais do que em qualquer outro adulto ali. Eu sabia que não podia falhar. Voltei devagar para a lateral do salão, mas não me sentei. Permaneci de pé, observando de um ângulo discreto. O noivo erguia a mão de minha filha com um sorriso ensaiado,
enquanto o celebrante se preparava para entrar na parte mais importante da cerimônia. Eu sentia o sangue ferver nas veias, mas não era raiva cega. Era a determinação de um homem que já perdera muito na vida e não estava disposto a perder a própria filha para um farsante. Naquele momento, compreendi que o corredor atrás do altar tinha se tornado o divisor de águas da minha vida. Entrei ali como um pai orgulhoso, ainda cheio de dúvidas. Saí como um homem armado de uma verdade que não podia mais ser ignorada. O próximo passo, eu sabia, seria agir, mas agir com cuidado, porque qualquer movimento precipitado poderia transformar a verdade em apenas mais uma acusação sem provas. E assim, enquanto os sinos da igreja ecoavam mais uma vez, eu respirava fundo e me preparava. O segredo havia sido revelado, e com ele, a certeza de que o casamento da minha filha não podia prosseguir sem que todos conhecessem a realidade que estava prestes a vir à tona. Quando voltei a me sentar, o corpo inteiro já não obedecia ao compasso calmo que eu tentava impor. Cada gesto que eu fazia, cada olhar que lançava ao redor, parecia mais mecânico do que humano. Eu estava ali, mas já não fazia parte da festa. Minha mente viajava em espirais, encaixando lembranças, frases soltas, pequenos episódios que até então eu havia considerado banais. E como um mosaico que se monta de repente diante dos olhos, comecei a enxergar com clareza aquilo que antes era apenas uma sombra de dúvida. O noivo, sentado ao lado de minha filha durante os jantares em família, sempre parecia distante. Ele sorria quando alguém contava uma piada, mas era um sorriso vazio, que não chegava aos olhos. Lembro-me bem de uma tarde em que comentei sobre a herança que minha filha recebera da mãe dela, um pequeno investimento que eu mesmo havia ajudado a administrar, e o modo como ele ergueu a cabeça de imediato, interessado de uma forma que não combinava com quem apenas ouvia uma conversa corriqueira. Naquele dia, pensei ter sido apenas imaginação minha, mas agora compreendia que não era. As lembranças vinham em cascata. Como na vez em que minha filha, sem perceber, deixou sobre a mesa alguns papéis para assinatura e ele, sorrindo com doçura, puxou-os rapidamente e disse: "Deixe comigo. Amor, eu cuido disso." Eu havia estranhado, mas não disse nada. Outro momento, em um churrasco de domingo, quando perguntei a ele sobre seu trabalho e ele respondeu de maneira vaga, sempre mudando o assunto para planos de viagens ou investimentos que nunca se concretizavam. Tudo isso, que antes eram apenas detalhes sem importância, agora assumia o peso de provas silenciosas. E então, havia o olhar. O olhar que ele nunca sustentava quando se tratava de mim, como se tivesse medo de que eu pudesse atravessar aquela máscara polida e ver o que estava escondido por trás. Ele falava alto com os outros, fazia brincadeiras, mas diante de mim sempre se retraía, sempre desviava. E eu, cego pelo desejo de ver minha filha feliz, ignorei. Hoje percebia que aquele desvio era a maior confissão que ele poderia ter dado. Enquanto isso, a música seguia no salão suave e festiva, mas para mim cada nota soava como um martelo anunciando o tempo que corria. Minha filha ria, emocionada, trocando olhares com o homem que a conduzia à ruína, e eu me sentia preso em uma espécie de transe. O segredo que meu neto revelara não era apenas uma denúncia. Era a chave para destrancar uma série de lembranças e me mostrar que eu mesmo já suspeitava. Ainda que inconscientemente, olhei para meu neto, sentado ao meu lado, com o rosto tenso e os olhos fixos no altar. Ele não precisava dizer mais nada. Eu sabia que sua revelação era verdadeira porque, no fundo, ela apenas confirmava aquilo que meu coração já sabia, mas que eu me recusava a admitir. A diferença é que, vindo dele, não havia mais espaço para dúvidas. Crianças não fabricam mentiras com tanto peso. Crianças não inventam histórias assim, com a convicção que vi no olhar dele. O celebrante, naquele instante, falava sobre confiança, sobre a base sólida de um casamento que se constrói com respeito e verdade. As palavras me atingiam como ironia amarga. Eu sabia que nada daquilo se aplicava ao homem diante do altar. Minha filha, inocente, sorria com a pureza de quem acredita no futuro, enquanto eu via o abismo escancarado atrás dela. As peças se encaixavam também em outra lembrança que voltou com força. Uma conversa rápida com um antigo colega, meses antes, que havia ouvido rumores de que o noivo tinha dívidas pesadas. Eu não dei importância, achei que fosse fofoca maldosa. Agora, porém, fazia todo sentido.
A pressa em casar, a obsessão com os bens da minha filha, a falta de clareza sobre sua vida profissional, tudo apontava para a mesma verdade. Ele não buscava amor, buscava escape. Respirei fundo, tentando organizar a tempestade de pensamentos. O tempo parecia correr mais rápido. Cada segundo arrastava minha filha para um destino que não merecia. Eu compreendi que o momento de agir estava se aproximando e que não havia espaço para hesitação. Mas como agir? Levantar-me e gritar diante de todos. Arriscar ser visto como o velho amargo que queria arruinar a felicidade da própria filha. Ou esperar o instante certo, o detalhe exato, para expor a verdade sem possibilidade de contestação. Eu sabia que precisava ser calculista. A dignidade dela estava em jogo tanto quanto a segurança. Não bastava impedir o casamento. Era preciso revelar a farsa de modo que ninguém pudesse duvidar. Era isso que me torturava. Como transformar as peças que se encaixavam na minha mente em uma verdade inegável para todos os presentes. Enquanto pensava, senti novamente a pequena mão do meu neto sobre a minha. Ele não disse nada, mas não precisava. O aperto firme era a lembrança de que não estava sozinho naquela missão. Eu tinha alguém que confiava em mim para fazer o que precisava ser feito, e foi nesse instante que decidi. Eu não deixaria aquele casamento terminar, não do jeito que estava sendo conduzido. As peças agora formavam um quadro claro demais para ignorar. E se fosse necessário expor tudo diante de centenas de convidados, que fosse. Porque pior do que um escândalo momentâneo seria permitir que minha filha se entregasse de corpo e alma a um homem que já tinha preparado sua destruição. Eu respirei fundo, ergui os olhos para o altar e percebi que a batalha já não era mais interna. Era apenas uma questão de tempo até que o confronto começasse. Enquanto a cerimônia se desenrolava no compasso meticuloso das palavras do celebrante, eu já não enxergava mais apenas um casamento diante de mim. Aquilo era uma encenação cuidadosamente orquestrada. E eu, com todas as peças que agora se encaixavam em minha mente, não conseguia mais fingir que acreditava no espetáculo. O coração martelava em meu peito, e cada passo da minha filha em direção àquele altar parecia uma marcha involuntária rumo a um destino sombrio. Eu sabia que precisava agir, mas também sabia que qualquer movimento precipitado poderia colocar tudo a perder. Não era apenas questão de interromper a cerimônia. Era questão de provar, diante de todos, que havia uma verdade oculta. Levantei-me devagar, como um homem que sente o peso dos anos nas costas e precisa de ar. Alguns convidados me olharam de relance, mas ninguém deu importância. Afinal, eu era o pai da noiva, já idoso, talvez apenas cansado pela solenidade. Caminhei pelo corredor lateral, não em direção à saída, mas em direção ao altar. Eu precisava ver de perto. Precisava olhar nos olhos daquele homem que ousava sorrir para minha filha enquanto tramava sua ruína. Quando cheguei a poucos metros dele, o noivo percebeu minha aproximação. E foi nesse instante que o primeiro confronto silencioso começou. Não houve palavras, apenas olhares. Ele sustentou o sorriso, mas seus olhos se estreitaram. Era como se me desafiasse, como se dissesse sem voz: "Você não pode fazer nada." E eu, sem me mover além de endireitar o corpo, respondi com meu olhar: "Eu já sei de tudo." Foram segundos que pareceram minutos. Minha filha, distraída pela solenidade, não percebeu. Os convidados, encantados pelo ritual, não notaram. Mas entre nós dois havia uma batalha invisível, onde cada centímetro de expressão carregava significados ocultos. Eu vi no fundo daqueles olhos o medo de ser desmascarado, mesmo que sua boca insistisse em sorrir. E sei que ele viu nos meus o aviso de que seu segredo não duraria muito. Voltei a me sentar sem dizer uma palavra. O neto me observava com os olhos arregalados, como se tivesse testemunhado algo que só nós dois podíamos compreender. Ele sabia que eu já não era mais um espectador passivo. Eu tinha dado o primeiro passo, ainda que discreto, para enfrentar o inimigo silencioso. Enquanto o celebrante continuava, eu percebia cada gesto do noivo com maior clareza. O modo como apertava a mão da minha filha não era ternura, era posse. O modo como olhava para o público não era emoção, era cálculo. Ele parecia testar os limites, como se soubesse que o tempo estava ao seu favor. Mas eu também tinha algo a meu favor, a convicção. E dentro de mim, a certeza de que a máscara dele já começava a rachar. Durante alguns minutos, permaneci em silêncio absoluto, apenas observando. Esse silêncio era minha arma. Eu sabia que ele sentiria mais medo do meu olhar calado do que de qualquer palavra precipitada. O silêncio muitas vezes denuncia mais do que o grito.
E foi assim que o encarei, vez após vez, até vê-lo desviar o olhar para o chão, ainda que por um segundo. Nesse instante tive certeza. Ele sabia que eu não sairia daquele salão sem revelar a verdade. Os convidados mais próximos começaram a notar a tensão. Pequenos olhares trocados, uma leve mudança no ambiente, como quando uma tempestade se aproxima e todos sentem o ar mais pesado, mesmo sem ver nuvens no céu. Mas ninguém ousava falar. Ninguém entendia exatamente o que estava acontecendo. Apenas meu neto, que segurava minha mão como quem segura a âncora de um navio em meio à tormenta. Foi então que, num movimento calculado, o noivo tentou se aproximar de mim com palavras doces. Entre uma pausa da cerimônia e outra, inclinou-se ligeiramente e disse em voz baixa, quase imperceptível, espero que esteja feliz por ela. O senhor merece descansar agora. O tom de voz carregava a arrogância de quem acreditava já ter vencido, como se minha filha, ao se unir a ele, estivesse automaticamente se afastando de mim para sempre. Mas eu apenas ergui os olhos e, sem mudar o tom da expressão, respondi com o silêncio mais duro que já carreguei. O tipo de silêncio que só um pai traído consegue sustentar. Ele recuou, ainda sorrindo para o público, mas eu percebi a tensão no seu maxilar, a forma como seus dedos tremiam levemente ao segurar o buquê junto com a mão de minha filha. Não importava o quanto tentasse disfarçar. A batalha já estava em andamento e ele começava a perder terreno. Naquele instante, compreendi que não precisava explodir, não precisava levantar a voz. A força estava em mostrar a ele que eu sabia, que cada palavra dita ao telefone na véspera já havia chegado aos meus ouvidos por meio do meu neto. Que cada plano que ele fizera estava prestes a ruir. Ele sabia que o tempo corria contra ele agora. E eu sabia que precisava apenas esperar o momento certo para expor tudo. O confronto silencioso terminava ali, mas suas marcas ficariam. Porque quando um homem acostumado a manipular encontra alguém disposto a enfrentá-lo com serenidade e firmeza, o medo se instala. E naquele salão, entre música e flores, ele finalmente sentiu que a sua farsa tinha prazo de validade. Eu me sentei novamente, respirei fundo e encarei o altar. Minha filha ainda sorria, sem perceber a tempestade ao redor. Mas eu sabia, a calmaria não duraria muito. O próximo passo seria inevitável. A tensão já havia tomado conta de mim por inteiro. Cada segundo que passava era um fio puxado do novelo que, mais cedo ou mais tarde, desmancharia todo o tecido daquela cerimônia. O confronto silencioso já havia me mostrado algo essencial. O noivo sentia minha presença, sentia minha desconfiança e, no fundo, sabia que eu estava pronto para algo. Mas saber não era suficiente. A máscara dele ainda permanecia firme para os olhos ingênuos da minha filha, que sorria, radiante, acreditando estar no dia mais feliz da sua vida. Eu não podia deixá-la caminhar cegamente para o abismo. Era hora de transformar a suspeita em ação, de decidir de verdade até onde eu estava disposto a ir. Eu já era um homem acostumado a carregar decisões pesadas. A vida havia me ensinado que hesitar demais custa caro. Lembrei-me de quando precisei assinar os papéis do seguro de vida da minha esposa anos atrás, sabendo que aquele dinheiro seria a única segurança da minha filha no futuro. Lembrei-me de noites em claro, escolhendo entre pagar a escola ou consertar o telhado que desabava. Decisões difíceis moldam os ossos de um homem, e agora, diante do altar, eu sentia que mais uma vez o destino me colocava à prova. Meu neto ainda me observava. Seus olhos pequenos, cheios de uma expectativa que me feria e me fortalecia ao mesmo tempo. Ele acreditava que eu faria algo. Ele precisava acreditar. Eu não podia decepcioná-lo. E mais do que isso, eu não podia permitir que minha filha fosse enganada por um farsante que via nela apenas uma ponte para se livrar de dívidas e viver às custas da fortuna que nem sabia valorizar. As peças todas já estavam no lugar. Eu tinha a informação que meu neto trouxera. Eu tinha as memórias que se encaixavam como provas silenciosas. Eu tinha o olhar que denunciava o medo escondido no noivo. Mas ainda me faltava um gesto. O gesto que separa a desconfiança do enfrentamento. Eu precisava decidir como e quando. Olhei ao redor. As flores, antes perfumadas, já me sufocavam. O som do quarteto de cordas me soava como zombaria. O riso leve dos convidados era o pano de fundo de uma farsa que só eu e meu neto sabíamos estar prestes a ruir. Eu respirei fundo e pela primeira vez naquela tarde senti algo diferente. Calma. A calma que vem quando um homem entende que não tem mais escolha a não ser agir.
Pensei na minha filha. Pensei nos sonhos dela, nas vezes em que ela me disse que queria ser feliz, que merecia um amor verdadeiro. Pensei no esforço que fiz para criá-la sozinha depois que a perdi mãe, nos conselhos que dei, nas lágrimas que sequei. E ali, diante da imagem dela sorrindo, pronta para entregar o coração a um impostor, algo em mim se endureceu. Não importava o julgamento dos outros. Não importava se depois me chamassem de louco, de amargo, de velho que não sabe lidar com a vida moderna. Importava apenas uma coisa: salvar minha filha. O celebrante já se aproximava da parte final. O momento dos votos estava chegando. Era a última fronteira. Se eu deixasse que aquele homem dissesse sim, diante de todos, minha filha se amarraria a ele não apenas pelo coração, mas pela lei, pelo papel, pelos bens, pela vida. Não, eu não podia deixar. Meu coração acelerava, mas minha mente estava clara. Eu sabia que precisava agir de maneira estratégica. Gritar naquele momento apenas me faria parecer desequilibrado. Eu precisava ser frio, inteligente, calculado. E essa foi a decisão que tomei. Eu revelaria a verdade, mas no instante certo, diante de todos, e de maneira tão inegável que nem mesmo o noivo teria como escapar. Voltei o olhar para meu neto e apertei sua mão. Ele me olhou com olhos esperançosos, como quem pede confirmação de que não estava sozinho. Eu balancei a cabeça levemente, quase imperceptível, mas suficiente para que ele entendesse. Eu havia tomado minha decisão. Foi nesse momento que senti um peso enorme sair dos meus ombros. Eu não era mais refém da dúvida, nem do medo de causar escândalo. Eu era agora um homem em missão. Uma missão que não escolhi, mas que a vida me entregou. E eu sabia que, quando a verdade viesse à tona, não haveria mais volta. Aquele casamento jamais seria concluído. A música mudou novamente, preparando-se para o ápice da cerimônia. As vozes dos convidados se aquietaram. O celebrante ergueu o tom, e minha filha, sem perceber nada, apertou a mão do noivo com ternura. Eu respirei fundo, fechei os olhos por um segundo e me preparei. O próximo passo não seria apenas observar. Seria agir e ali, naquele salão cheio de flores e luzes, diante de todos. Eu soube. A vida da minha filha estava prestes a mudar para sempre. E eu seria o homem a impedir que ela fosse arrastada para um destino de dor. Porque naquela tarde, entre música e promessas falsas, um pai decidiu agir. A decisão já estava tomada. Eu não sairia daquele salão sem revelar a farsa que ameaçava a vida da minha filha, mas também sabia que não podia agir sozinho. O peso de carregar aquela verdade em silêncio já era grande demais, e eu precisava de uma rede, de alguém que pudesse confirmar, agir, sustentar o que estava prestes a acontecer. Eu conhecia o noivo o suficiente para entender que ele não cairia facilmente. Se fosse desmascarado, tentaria manipular a narrativa, inverter a situação, me pintar como o velho amargo que não aceitava ver a filha seguir a vida. Eu precisava estar um passo à frente. Foi então que, em meio ao burburinho contido dos convidados, aproveitei o instante em que todos se levantaram para uma bênção coletiva. Enquanto as atenções se voltavam ao celebrante, deslizei a mão para o bolso interno do paletó e puxei o celular. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. De urgência. Escondi o aparelho atrás de um programa impresso do casamento, como quem folheia distraidamente, e digitei um número que conhecia de cor. Um daqueles que não se esquecem nem com o passar dos anos. Do outro lado da linha estava alguém em quem confiei a vida inteira. Um amigo de juventude, agora tenente aposentado da polícia, mas que ainda mantinha contatos, ainda tinha credibilidade dentro da corporação. Quando atendeu, sua voz grave me trouxe um alívio imediato. Falei baixo, rápido, sem rodeios. Preciso de você. Estou no casamento da minha filha. Há algo errado. Ele está enganando minha menina. E há mais. Dívidas, golpes. Tenho testemunha. Venha rápido. Do outro lado, silêncio por alguns segundos, como se ele calculasse o peso das minhas palavras. Em seguida, sua resposta veio firme. Mantenha a calma. Vou enviar alguém de confiança. Não faça nada até chegarmos. O coração bateu mais forte. Eu sabia que não estava mais sozinho. A partir daquele momento, a responsabilidade não era apenas minha. Haveria provas, haveria força, haveria lei. Desliguei discretamente, guardando o celular de volta no bolso. Ninguém percebeu nada. Os convidados continuavam sorrindo. Minha filha ainda parecia mergulhada na fantasia do momento. E o noivo, alheio ao que se passava, continuava exibindo aquele sorriso falso que já não me enganava. Mas dentro de mim, a tranquilidade voltava pouco a pouco. Eu havia dado o primeiro passo concreto para impedir a tragédia.
Olhei para meu neto e vi em seus olhos um brilho diferente, como se tivesse pressentido que algo havia mudado. Inclinei-me e sussurrei: confia em mim. Não vai demorar. Ele não respondeu com palavras. Apenas assentiu, e o aperto em minha mão se tornou mais leve, como se finalmente pudesse respirar. Enquanto a cerimônia avançava, comecei a notar cada detalhe com ainda mais nitidez. O noivo olhava o relógio de forma disfarçada, como se tivesse compromissos além dali. O padrinho principal trocava olhares nervosos com ele, sinais sutis que agora ganhavam outro peso. Eu percebia que aquilo não era apenas um engano afetivo, era algo maior, algo planejado, talvez até criminoso. Minha filha não era apenas uma vítima de coração, era uma peça em um jogo sujo. E essa constatação fez o sangue ferver ainda mais em minhas veias. Eu precisava, contudo, conter o ímpeto. O pedido de ajuda já havia sido feito. A polícia estava a caminho. Era apenas questão de tempo. O desafio agora era esperar, manter a serenidade, não deixar que o inimigo percebesse que sua farsa estava por um fio, porque se ele desconfiasse, poderia escapar antes da verdade emergir. Cada minuto era um teste de paciência. O celebrante falava sobre fidelidade e respeito, palavras que me soavam como ironia cruel, mas eu permanecia firme, com o coração seguro de que o tempo jogava agora a meu favor. E quando as sirenes cortassem o silêncio daquela festa, todos saberiam quem eu era, não o velho deslocado, mas o pai que enxergou além das aparências e protegeu sua filha quando ninguém mais ousou ver. E foi nesse estado de expectativa silenciosa que me mantive, sentado, calmo por fora, mas por dentro já preparado para o momento em que o véu da mentira cairia com estrondo. O pedido de ajuda havia sido feito e o relógio já contava de trás para frente para o desfecho inevitável. A cerimônia avançava como se o mundo estivesse em perfeita harmonia, mas eu já sabia que cada palavra dita no altar estava assentada sobre um terreno frágil, pronto para desmoronar. O celebrante falava de amor eterno, da união de duas almas, e cada frase me soava como uma mentira ensaiada para encobrir a realidade. O salão inteiro parecia mergulhado em uma espécie de transe. Os convidados sorriam, alguns choravam emocionados, outros tiravam fotos discretas, e apenas eu e meu neto, silenciosos na terceira fileira, sabíamos que aquele casamento estava suspenso no ar, como uma ponte construída sobre cordas podres. O noivo segurava a mão da minha filha com firmeza. A cada gesto dele, meu estômago se revirava. Havia algo teatral em cada movimento, em cada olhar trocado. Era o desempenho de um ator diante de uma plateia, não o gesto sincero de um homem apaixonado. E quanto mais eu observava, mais a convicção se enraizava em mim. Aquele homem não passava de um impostor. Minha filha, linda em seu vestido branco, parecia radiante, mas seus olhos estavam cheios de confiança cega. A confiança que seria destruída se eu não agisse a tempo. O celebrante se preparava para a parte mais solene, os votos. Era o momento em que a promessa se tornaria oficial, em que cada palavra dita seria lembrada por toda a vida. E foi exatamente por isso que o ar no salão ficou mais pesado, mesmo para os que não sabiam da verdade. Havia um silêncio profundo, um respeito reverente, mas para mim, aquele silêncio era sufocante. Eu sabia que, se deixasse as palavras dele ecoarem sem contestação, minha filha seria acorrentada a um destino de mentira. Enquanto isso, eu percebia sinais discretos. Um dos padrinhos olhava o celular com frequência, tentando disfarçar. Duas mulheres no fundo do salão cochichavam entre si, apontando para a mesa onde estavam os documentos da celebração civil. Tudo me parecia conectado em uma trama maior, uma rede que já estava armada para aprisionar minha filha. E eu, com a respiração contida, aguardava apenas o instante certo. Meu neto puxou levemente minha mão e sussurrou, tão baixo que quase não ouvi: "Está chegando, vovô?" Havia esperança e medo na sua voz. Inclinei-me e respondi apenas com um aceno de cabeça. Ele merecia minha certeza, mesmo que por dentro eu ainda sentisse a ansiedade corroer cada fibra do meu corpo. Quando o noivo começou a falar, o salão se calou por inteiro. Sua voz era firme, calculada, cada palavra cuidadosamente escolhida. Ele falava de fidelidade, de respeito, de construir uma vida juntos. Para qualquer outro ouvido, eram votos emocionantes. Para mim, eram o coroamento de uma farsa. Eu observava seu maxilar tenso, a forma como seus olhos desviavam ligeiramente para o fundo do salão, como se esperasse por algo ou alguém.
Era o nervosismo de quem sabe que está mentindo diante de todos. O celebrante então voltou-se para minha filha, pedindo que dissesse as palavras que selariam sua entrega. Meu coração parou por um instante. Aquilo não poderia acontecer. Eu estava pronto para me levantar, pronto para interromper mesmo que fosse sozinho. Mas antes que eu me erguesse, o silêncio do salão foi cortado pelo som inconfundível, o eco distante de sirenes. No início, poucos perceberam. Estavam tão mergulhados na solenidade que confundiram com algum ruído da rua. Mas eu sabia. Reconheci de imediato o chamado da lei que se aproximava. Meu amigo havia cumprido sua palavra. A ajuda estava chegando, o noivo também percebeu. Vi seus olhos se arregalarem por um segundo, rápido demais para ser notado pelos convidados, mas visível para mim. Ele engoliu em seco. Perdeu por um instante o ritmo da fala. Era como se todo o ensaio que havia feito se desfizesse diante daquele som distante. Ele tentava disfarçar, mas seu corpo o traía. O suor brilhava em sua testa. Sua mão tremia levemente ao segurar a de minha filha. O salão, no entanto, ainda estava em suspensão. Os convidados mantinham a calma, atentos ao rito, acreditando que o casamento estava prestes a ser selado. Para eles nada havia mudado. Para mim, para o noivo, para meu neto, a realidade já era outra. Aquele casamento não teria final feliz. Ele estava apenas suspenso no ar, prestes a ser esmagado pelo peso da verdade que se aproximava no ritmo das sirenes. E então eu respirei fundo, preparando-me. O próximo momento não seria de silêncio. Seria de revelação. As sirenes que antes soavam distantes foram se aproximando até se tornarem impossíveis de ignorar. O salão, que até então estava mergulhado em solenidade, começou a se inquietar. Alguns convidados se entreolharam. Outros se levantaram discretamente, tentando enxergar pelas janelas decoradas com cortinas brancas. O celebrante confuso fez uma pausa breve, acreditando que o barulho passaria logo. Mas o som não se afastava. Ao contrário, crescia, até se transformar em uma presença incômoda que invadia cada palavra não dita. O noivo foi o primeiro a reagir de maneira visível. Tentei não perder nenhum detalhe de sua expressão. Ele apertou os lábios, seu sorriso congelou, e vi claramente o instante em que a confiança lhe escapou. Seus olhos percorreram o salão em busca de uma saída, rápidos, nervosos como o de um animal encurralado. Foi a confirmação definitiva de que eu e meu neto estávamos certos. Não era apenas uma desconfiança, ele tinha medo. E esse medo não era o de perder a mulher que dizia amar, mas o de ser exposto diante de todos. O celebrante pigarreou e tentou retomar a cerimônia, pedindo calma aos presentes. Mas já era tarde demais. O som de portas se abrindo violentamente ecoou pelo corredor de entrada. De repente a música cessou, e todos os olhares se voltaram para o mesmo ponto, a entrada do salão. 3 policiais uniformizados entraram com passos firmes, seguidos por um homem de terno que reconheci de imediato. Meu amigo de longa data, aquele a quem eu havia recorrido. Sua presença me trouxe um alívio silencioso. Ele não precisava falar. Só de vê-lo ali, eu sabia que a verdade tinha encontrado o caminho certo. O ambiente mergulhou em um silêncio pesado. As flores, os sorrisos, o perfume caro que pairava no ar. Tudo perdeu sentido diante do som das botas ecoando no chão. Minha filha olhava em volta perdida, sem entender o que estava acontecendo. Seus olhos buscaram os meus, e naquele instante senti uma dor profunda. Eu estava prestes a destruir a ilusão dela. Mas era necessário. Melhor um coração partido agora do que uma vida inteira despedaçada depois. Os policiais avançaram até a frente do salão. O celebrante recuou, visivelmente desconfortável, sem saber se continuava ou se interrompia. O noivo, por sua vez, tentou manter uma postura firme, mas o suor em sua testa denunciava o desespero. Ele largou a mão da minha filha de forma abrupta, gesto que não passou despercebido. E esse foi o momento em que tudo desmoronou. O oficial mais velho se dirigiu ao público em voz clara e firme. Estamos aqui para cumprir uma ordem de investigação. Senhor. E então pronunciou o nome do noivo, que ecoou pelo salão como um golpe seco. Precisamos que nos acompanhe imediatamente. O choque foi geral. Houve um burburinho entre os convidados, suspiros, exclamações de incredulidade. Minha filha levou a mão à boca, incapaz de compreender. O noivo tentou reagir, levantando as mãos em protesto. Deve haver algum engano, disse em voz alta, tentando parecer indignado. Mas eu sabia, e quem prestasse atenção também perceberia, que sua voz tremia.
Ele não estava defendendo inocência. Estava implorando por tempo. E tempo era justamente o que ele não tinha mais. Foi então que meu amigo, o homem de terno, deu um passo à frente. Sua voz era grave, controlada, e fez o salão inteiro silenciar de novo. Não há engano. Temos provas suficientes de fraude e de tentativa de golpe financeiro. Este homem está sob investigação há meses. E, virando-se para mim, lançou um olhar rápido, que dizia sem palavras: "Você fez o certo." Minha filha cambaleou um passo para trás. O véu dela tremulou como se fosse um reflexo da própria vida sendo despedaçada diante de todos. Eu avancei, estendi minha mão para segurá-la, mas ela se afastou ainda confusa, tentando assimilar o que via. Eu a entendia. Era o choque de ver o sonho desmoronar em plena frente de todos. Enquanto isso, o noivo começou a se debater, afirmando que tudo era uma armação. Mas quanto mais falava, mais se enredava. Os policiais o seguraram pelos braços e o conduziram pelo corredor central, sob os olhares incrédulos e murmurantes da plateia. Alguns convidados o conheciam apenas superficialmente e já se distanciavam, como quem evita ser associado a uma mancha. Outros observavam minha filha com pena, sem compreender o quanto ela havia sido enganada. Eu, por minha vez, sentia o peso de cada segundo. Minha decisão havia se concretizado. A polícia havia chegado. A verdade finalmente tinha invadido o salão com a força que só os fatos carregam. Mas ao mesmo tempo meu coração sangrava. Eu sabia que, mesmo tendo feito o necessário, minha filha não entenderia naquele instante. Para ela, eu era o homem que deixara a vergonha se instalar no dia mais importante de sua vida. O barulho das sirenes do lado de fora cessou de repente. Lá dentro, restava apenas o silêncio pesado, quebrado pelos passos dos policiais levando o noivo para fora. E nesse silêncio eu compreendi que nada mais seria como antes. O casamento, que minutos antes parecia tão sólido, agora estava suspenso no ar apenas pela frágil sustentação da verdade que acabara de ser revelada. E eu sabia que dali em diante todos os olhares se voltariam para mim. O silêncio que ficou após a saída do noivo algemado parecia mais ensurdecedor do que as sirenes que ecoaram minutos antes. Ninguém se movia. Os convidados olhavam para mim como se eu tivesse puxado o fio que desfez todo o tecido da cerimônia. Minha filha permanecia imóvel diante do altar, os olhos arregalados, o buquê caído no chão, as flores espalhadas como fragmentos de um sonho partido. Eu quis me aproximar, quis abraçá-la, mas percebi que naquele instante minha presença era a personificação da verdade que ela não queria encarar. Ela me olhou com uma mistura de incredulidade e dor. Não disse nada, mas não precisava. Sua expressão era um grito sufocado. Eu entendi. Naquele momento, eu era tanto o pai que a salvara, quanto o homem que destruíra o dia mais esperado da sua vida. Essa dualidade me dilacerava por dentro. Senti a sala girar, mas me mantive de pé. Eu não podia fraquejar agora. Meu neto, ao meu lado, segurava firme minha mão, como quem me lembrava do porquê de tudo aquilo. Ele sabia que sem o sussurro dele nada teria acontecido. Ele era o verdadeiro herói silencioso, e eu me orgulhava de sua coragem. O celebrante tentou dizer algumas palavras, murmurando algo sobre encerrar a cerimônia e dar espaço à família, mas sua voz se perdeu em meio ao burburinho crescente. Alguns convidados se levantaram cochichando, outros simplesmente saíram em silêncio, incapazes de lidar com o peso da cena. O salão, antes cenário de festa, se transformara em palco de um escândalo público. Mas para mim não era escândalo, era libertação. Minha filha finalmente se moveu. Aproximou-se de mim com passos vacilantes, ainda sem entender como tudo havia desmoronado. Seus olhos marejados buscaram os meus. Ela tentou falar, mas sua voz falhou. "Pai", foi tudo o que conseguiu pronunciar antes que a emoção a engasgasse. Eu a abracei, mesmo que ela tivesse resistência no início. Senti seus ombros tremerem, não apenas pelo choro, mas pela mistura de vergonha e alívio que começava a brotar. E foi nesse abraço que sussurrei: "Você está salva." "Mais tarde vai entender." Ela chorou em silêncio contra o meu peito e eu a segurei com a força que só um pai conhece. Sabia que naquele instante não teria gratidão, apenas confusão. Mas também sabia que um dia ela olharia para trás e veria que aquele foi o dia em que sua vida foi protegida de uma ruína inevitável. Meu neto se aproximou, tocando o braço da mãe com delicadeza. Ela se inclinou e o olhou com ternura. Ele então murmurou quase inaudível: "Eu contei para o vovô." Eu não podia deixar. Vi o choque atravessar o rosto dela.
Não houve raiva, apenas surpresa. A verdade ali não veio apenas de mim, mas também de uma criança que tivera a coragem de ouvir, de guardar e de confiar. Naquele instante compreendi que minha filha também se libertava de uma mentira e que no futuro, quando a dor da humilhação passasse, ela teria orgulho do próprio filho. A polícia permaneceu no local por mais alguns minutos, recolhendo depoimentos breves, garantindo que tudo fosse registrado de maneira oficial. O noivo já estava a caminho da delegacia, e eu sabia que sua farsa teria fim nos tribunais, não apenas nos olhares daquela plateia. Eu não precisava mais provar nada. A lei se encarregaria de concluir aquilo que começara com um sussurro inocente. Quando tudo terminou, o salão estava quase vazio. As flores ainda decoravam o altar, mas já não tinham a mesma beleza. Eram apenas lembranças de uma cerimônia que nunca se completou. Minha filha, exausta, pediu para ir para casa. Caminhamos juntos até a saída, em silêncio, enquanto meu neto ainda segurava minha mão. Lá fora, o céu já escurecia, e as luzes da viatura piscavam como lembrete de que aquele não era apenas mais um casamento frustrado, mas o dia em que a verdade venceu. No caminho de volta, minha filha não falou muito. Apenas segurou firme a mão do filho e, de vez em quando, lançava olhares rápidos para mim, como quem ainda buscava entender tudo o que havia acontecido. Eu não esperava gratidão imediata. Sabia que o coração dela ainda estava despedaçado, mas eu também sabia que, em algum momento, ela compreenderia que seu pai, mesmo velho, mesmo cansado, ainda era capaz de protegê-la como nos dias da infância. Naquela noite, sozinho em minha casa, sentei-me na poltrona e respirei fundo. A sala estava em silêncio absoluto. E foi nesse silêncio que percebi a dimensão do que havia acontecido. Minha filha estava livre. Meu neto havia provado ser mais sábio do que muitos adultos. E eu, um homem que todos viam como ultrapassado, tinha mostrado que ainda podia fazer a diferença. O casamento não aconteceu, mas naquele dia a família renasceu sob a marca da verdade. Não foi a festa que minha filha sonhou, não foram os votos que ela imaginou ouvir, mas foi o dia que mudou tudo. O dia em que a mentira foi arrancada pela raiz antes de envenenar o futuro. E quando fechei os olhos, já de madrugada, percebi que não sentia arrependimento. Sentia apenas paz, porque um pai que protege sua filha cumpre sua missão. Ainda que para isso precise transformar um casamento em uma cena de verdade.